O Por Todos os Cantos de hoje está na Zona Norte, território do bairro mais antigo de São José dos Campos. E nós vamos explorar alguns cantinhos dessa região tão importante para a cidade que você é meu convidado. Então, simbora juntos? E a gente começa bem na entrada da Zona Norte, no bairro de Santana, que é o mais antigo da cidade. Estamos ao lado da portaria do Parque da Cidade. Aliás, essa região aqui podemos chamar de Centro-Norte, né? Porque ali logo atrás daquela ponte, nós já temos o Banhado, o Terminal Central e o Marco Zero de São José dos Campos, que é a Igreja Matriz. Muita gente não sabe, mas o primeiro foco industrial aqui de São José foi a Zona Norte. E aí, com o passar dos anos, o ambiente rural foi dando espaço à paisagem urbana. E aí, o povoamento dessa região se deu principalmente com a chegada da tecelagem Paraíba e da cerâmica Vaz. A Zona Norte, no geral, ela é muito representativa vista a partir do bairro de Santana, né? O bairro ele é considerado um dos mais antigos de São José dos Campos, então a primeira referência que nós temos dele é do ano de 1869 e desde então ele cresceu para se tornar um dos principais bairros da cidade de São José dos Campos. Então, por exemplo, em 1891 você já tem referências à Festa de Santana. Em 1901, o próprio local, o próprio bairro tinha 2 jornais, então nessa época você tinha cidades que não tinham nenhum jornal. E só o bairro de Santana já tinha 2 jornais, fora os outros jornais que circulavam aqui na cidade também. E em 1920, a prefeitura começa a dar uma série de isenções fiscais para empresas se instalarem aqui em São José dos Campos. E o que acontece também na década de 20? Uma série de sanatórios para tratamento de tuberculose começam a ser inaugurados aqui na cidade. Então, em 1938, é feito um novo zoneamento da cidade. Esse zoneamento ele limita essa parte de tratamento de doenças para a zona central, né, pegando aquela parte, e a zona norte, ela fica como a zona industrial da cidade. Então, para isso, uma série de indústrias começam a se instalarem aqui. Então, nós temos mais conhecidas, né, diversas cerâmicas, temos a tecelagem, né, Paraíba e temos até fábricas de meias, né? Então uma série de empresas começam a se instalarem aqui e com isso chamam muitas pessoas de fora, né? Principalmente do estado de Minas Gerais, que começam a se instalar na Zona Norte, porque você quer morar perto do seu trabalho, né? Principalmente nessa época que a cidade era pouco urbanizada, então todo mundo vinha para cá para trabalhar nessas empresas a partir desse momento. Você comentou da tecelagem Paraíba, a cerâmica Vaz também, por alguns dos polos que potencializaram esse crescimento da região norte, né? O início ali de tudo. Não só da região norte, mas de pessoas de todos os núcleos da cidade vinham trabalhar aqui, né? Que eram empresas que chamavam muitas pessoas. E elas serviram não só para esse propósito do emprego também, mas elas tiveram um impacto muito grande no setor educacional também aqui da cidade, né? Porque elas criaram escolas voltadas para os filhos dos funcionários, creches, né? Você também tem uma série de atendimentos médicos que eram feitos para esses funcionários. Então, elas todas contribuíram para o desenvolvimento e para a própria característica paisagística aqui dessa parte da cidade, né? Uma característica de São José dos Campos é que o rio ele não cresceu para o centro da cidade, o que acontece com muitos municípios e acaba limitando o crescimento. De São José já foi o contrário, só que limitou a região norte, né? Porque tem algumas características geográficas mesmo que impedem que a região avance ainda mais. Sim, exatamente. O bairro ele serviu como um incentivo, né, para as pessoas virem viver da agricultura naquela parte da cidade, mas também teve essa questão, né, de limitar essa parte da urbanização, né? E como você falou, por exemplo, nós temos o Mercadão, né? Em grande parte das cidades do Brasil, o Mercadão ele era próximo dos rios, justamente por haver, né, toda essa conexão de venda, né, de recepção de mercadoria. E aqui foi totalmente ao contrário, né? Você tem o Mercadão se instalando naquela parte central da cidade, que não era assim tão próximo do Rio Paraíba. A gente falou de rio. Aqui na região também tem a Ponte Maria Peregrina, né, que é muito importante, ela historicamente falando, ela ganhou
um significado diferente aqui para essa região da cidade também, né? Sim, existem vários estudos que mostram, né, Maria Peregrina como uma figura de referência justamente nessa parte de transição, né, da vida rural para a vida industrial, né? Então por isso que ela se tornou uma figura, uma pessoa, né? Ela era uma mulher aqui, né, dessa parte da cidade que era vista, né, nessa parte. A gente fala que é um reduto mineiro, a região norte como um todo. É só pela proximidade? A gente falou das fábricas, né? Você comentou da isenção dos impostos, então atraiu muita gente de fora, empresários quanto trabalhadores, mas é muito por conta dessa proximidade mesmo? Por que tem essa ligação tão forte com Minas Gerais? Hoje nós vemos muito isso por conta dessas pessoas que vieram, né, nos anos 30, nos anos 40 trabalhar nas fábricas, que vieram das cidades mais próximas. Porém, desde o século passado, os tropeiros vinham para cá, passavam pela cidade de São José dos Campos e passavam pelo que hoje a gente conhece como a Avenida Rui Barbosa, né, que era considerada uma parte central ali, né? Então, esse já era um caminho para o sul de Minas. Então, as pessoas já utilizavam esse caminho também, tanto para a ida quanto para a volta, né? Então, você já tinha esse caminho muito facilitado dos mineiros virem para São José dos Campos pela Zona Norte. Ao longo dos anos, vieram equipamentos públicos para a região, como a Casa do Idoso, postos de saúde. E a Zona Norte ainda conta com o Hospital Pio XII, fundado em 1955. E tem o Senai também, que é outro campo que explora a educação profissional nas indústrias. A cultura também é muito valorizada em cada cantinho da cidade. E aqui na região norte não é nada diferente. Nós temos o Cine Santana, por exemplo, que é onde eu estou, que hoje oferece oficinas de teatro, dança, de viola e foi e é palco para muitas histórias. Seu Vicente tem uma história de vida com este lugar e com o bairro de Santana. Foi aqui, no Cine Santana, que ele conheceu a esposa, Maria Aparecida. E lá se vão 67 anos. E a relação trouxe frutos. 3 filhos e 2 netos. Ela me conheceu aqui. Eu a vi 2 vezes antes de vir aqui. Mas um dia chegando na casa da minha tia, falei, eu vou falar antes. Eu participava de reuniões na Vila Vicentina, hoje vazia. E um dia eu saí da reunião junto com meu amigo Antônio Rodrigues de Araújo, que fez um livrinho aí, talvez até vocês tenham visto, né? Saí na porta assim, em frente saiu uma menina lá, uma moça baixinha. Saiu, abriu o portão, saiu. E eu conversando com ele. Ela andou uns 10 metros assim na rua. Eu falei, vou casar com essa baixinha. E casou. Daí ele falou assim, tira o cavalo da chuva, já tem um gavião que não sai daí. Eu falei, isso não tem problema. Eu tinha muita amizade com as minhas primas, tinha 3 primos, mais ou menos, da minha faixa, um pouco menor, e outra igual. Batendo papo com ela assim na cozinha, falei para ela, tia, sabe que eu vou arrumar um namorado para casar? Olha o que ela falou. E em quem eu me liguei. Tem uma baixinha ali, que é muito trabalhadeira, essa família boa, a gente boa, case com ela. Olha de onde saiu isso. Falei, tia, mas ela tem compromisso. A prima entrou na conversa. Não, ela não tem mais compromisso, não. Ela mandou o rapaz passear. Daí, você quer que eu fale com ela? Eu falei, fale para ela se ela quiser namorar comigo, para guardar um lugar para mim na primeira sessão do Cine Santana, domingo à noite. Tá bom, eu vou falar. Quando foi no dia seguinte, fui lá ansioso, né? Saber a resposta. Ela falou assim, olha, eu falei com ela, e daí? Ela falou para mim assim, como é que eu vou marcar lugar para o cinema com um rapaz que eu nunca vi, eu não conheço? Nunca vi. Estranho para mim. Aí ela contou como ela me conhecia, falou um pouco da minha qualidade. Só das qualidades, né? Aí chegou no dia e eu vim. 5 minutos antes da 6 horas eu entrei, passei essa cortina aqui, parei e olhei onde ela estava.
estava sentado mais ou menos ali na primeira quadra ali. Aí ficamos noivos, marcamos o casamento para o dia 29 de junho, que era um domingo. Casamento naquela época só fazia cartório cedo e a igreja à tarde. Só aos domingos. Não tinha casamento durante a semana, não existia. Aí chegou no dia 29, 10 horas fui para o civil, 3 horas fui para a igreja. Por coincidência, esse ano foi o ano da Copa do Mundo. Olha só. Da Copa do Mundo. E o Brasil estava jogando a final nesse dia. Foi campeão pela primeira vez. Por que a região norte como um todo é muito especial para o senhor? É difícil explicar. Tudo. Tudo para mim. Cresci aqui, minhas amizades, fábrica, trabalhei 35 anos na Roda, Rodosada, depois Roda. Antes trabalhava de pedreiro. Então eu vi crescer Santana. Eu vi Santana crescer. Acabou Santana de espaço. Hoje, se você quer morar em Santana, não tem onde fazer uma casa. Então é isso que eu tenho dentro de mim. Santana para mim é tudo, não tem outro lugar. Para mim não existe outro lugar para eu morar. Paulinho cresceu aqui e é apaixonado pela região como um todo. E ele relembra as mudanças ao longo dos anos. A minha relação aqui com Santana, Zona Norte, é desde criança. Eu estudei aqui no colégio, aqui no Santania. Estudei lá no antigo Escola do Padre, que é hoje o Rui Dória. E aqui, por exemplo, tinha festa de Santana, por exemplo, era bem mesmo frequentado por ter parque de diversão. A gente sempre estava curtindo. Hoje eu sinto falta porque a festa de Santana hoje resumiu-se em algumas barracas só de comida. E então sempre estive aqui e amo esse bairro aqui. Apesar de hoje, por exemplo, estar um pouco longe, mas sempre estou aqui. Meu avô foi um dos fundadores da banda de Santana, ele era o maestro e fundador. E eles faziam os ensaios lá na casa dele, e quando tinha as festas aí, na festa de Santana, ele trazia a banda para tocar aqui. Então a banda fez muito tempo trabalhando, fazendo umas festas de Santana. Além das festas de Santana, fez algumas festas aí em Paraibuna, Litoral Norte, Caçapava. Ele era sempre convidado aí para fazer esse trabalho aí com a banda aí. Seu Emerick é um comerciante bem conhecido por essas bandas. Ele trabalha aqui há mais de 3 décadas. Seu Emerick, o senhor está aqui há mais de 30 anos na região. De lá para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Muita coisa. Muito mais fácil de trabalhar. Bastante coisa mudou. Os vizinhos e, logicamente, o crescimento populacional aqui do bairro. Esse prédio da padaria hoje, ele completa 100 anos agora em 2024, esse né? ano o prédio, exatamente. Centenário. Exatamente. Eu e alguns vizinhos aqui, do seu ainda Maneco Freire, na época que trouxe o comércio que vendeu o primeiro cafezinho para a nossa esquina aqui. Legal. Muito bacana, muita história, né, então? Bastante história. Eu atendo bastante pessoas que trabalharam na padaria como entregador, usando tração animal, entregando pãozinho de bicicleta. Eu atendo esse pessoal agora que na sua juventude o primeiro emprego foi aqui com a padaria. Nossa, deve ser uma sessão nostalgia, né? Passar muita verdade. coisa, É o que nos ajuda, eu e o meu sócio, isso que nos ajuda a continuar aqui, porque a gente atende esse pessoal, que são muito francos, tem muito que passar pra gente. É gratificante, realmente. Vem muita família aqui também, né? Um ponto de encontro de familiares. Então, aqui, como vocês já devem ter notado, mais da metade dos meus clientes, logicamente que nós temos jovens, muito jovens, estamos ao lado de várias escolas, mas mais de 50%
dos nossos clientes têm mais de 60, 70 anos. Então são pais que tiveram os filhos que mudaram para outro bairro. Muitos desses filhos que hoje já possuem família não deixaram de frequentar a nossa padaria. Então eles vêm mais para os pães, nosso, é o pão francês, o nosso carro-chefe, ainda vendo bastante pãozinho francês para esses filhos dos moradores que hoje estão aqui, mas que vêm atrás de doces, salgados, refrigerantes. Então é essa parte mais de lanche, cafezinho e pães aqui da padaria. Não deixa de ser muito gratificante isso daí. O cafezinho preto tradicional, né, que o pessoal vem, principalmente de manhã. Isso, de manhã, por exemplo, nós abrimos às 6 da manhã, quando abre a porta 5 para 6, por exemplo, tem de 4 a 5 pessoas, clientes, que eu abro a porta e já entram na padaria. É de lei, né? Diariamente, não pode faltar. Diariamente, com já encomendas já prontas, feitas no dia anterior. Continuamos com isso daí. Minha gente, o trabalho aqui não para. E eu não resisti a um tradicional cafezinho para dar aquele up no dia, sabe? Por todos os cantos de hoje tá bom demais da conta, né, minha gente? Mas não para por aí, não. A Zona Norte vai muito além. E no próximo bloco nós vamos descobrir mais alguns bairros, incluindo um da região rural. Nesta edição do Por Todos os Cantos, os protagonistas são os moradores e toda a Zona Norte de São José dos Campos. Nós já descobrimos, por exemplo, como que foi o processo de povoamento dessas redondezas e que esta região foi o primeiro foco industrial da nossa cidade. Mas não para por aí. Agora a gente vai adentrar um pouquinho os bairros, inclusive conhecer uma região rural aqui de Sanja. Agora estamos no bairro Altos de Santana, aquele mesmo do Parque Todo Radical, o Alberto Simões. E o legal é que essa região fica localizada numa área bem alta. Então olha só a vista que a gente tem de parte de São José dos Campos. É linda demais, né? E por falar no Alberto Simões, as atividades radicais podem ser realizadas aos sábados, domingos e feriados. E é tudo de graça. Só é necessário pegar sua senha. E dentro do parque também fica localizada a sede da Polícia Ambiental. E outro lugar bastante frequentado pela população e moradores das redondezas são os centros poliesportivos. Olha as crianças soltando pipas e a garotada mandando ver na natação. Os filhos da Gisele já fizeram vários esportes e ela também. Eles gostam. Hoje eles vêm 2 vezes na semana, né? Mas eles vinham 3, porque o maior fazia futsal, aliás, e o menor, e ele fazia natação. Aí agora eles fazem natação, mas na verdade eu venho a semana inteira. Porque daí eu venho segunda, quase todas as vezes. Eu venho segunda, quarta e sexta de manhã, porque eu faço boxe. O pole cresceu bastante, porque não era assim, né? Tanto aqui quanto no Alto da Ponte, que os meus meninos fazem. O menorzinho faz futebol lá terça e quinta. Então, assim, eu acho que deu uma boa alavancada. Ela é moradora do Costinha, um bairro mais rural da Zona Norte. E destaca o sossego e o espaço que os filhos têm para explorarem nas brincadeiras. A tranquilidade do lugar, né? Onde eu moro, assim, é bem sossegado, eu não tenho muitos vizinhos, não tem barulho, não tem aquela falta de sossego, na verdade, né? E assim, meus filhos gostam porque a gente mora zona rural. Então eles têm aonde correr, brincar. A Miriam é cria da Zona Norte e é outra mãe que acompanha a filha pra lá e pra cá. Então, eu não me vejo morando em outra região porque eu nasci na Zona Norte
E a vida inteira, casei e fiquei por aqui mesmo. Não me vejo morando em outra região, não. Gosto muito da Zona Norte, porque acesso a tudo, né? É muito fácil, ao centro, em todos os lugares, é fácil o acesso. E vocês lembram que eu falei que não é só de paisagem urbana que vive essa região? Eu tô aqui no bairro dos Freitas e olha só que vista belíssima, gente. É realmente um privilégio, né? Aqui, moradores e visitantes são contemplados com a exuberante Serra da Mantiqueira bem de pertinho. Seu Biscuit nasceu aqui e após anos no Nordeste, ele voltou para casa e trabalha com bioconstrução. Inclusive, a casa dele é toda ecológica. Então, o bairro aqui ele cresceu muito, né? Ele era mantido pelas olarias, né, cara? E daí foi crescendo e o pessoal, como te falei, os donos de olaria eles não tinham condições de pagar mais o pessoal, não tinha mais renda, que foi caindo muito a venda de tijolos, essas coisas, né? E aí eles acabaram dando em terra pro pessoal, né? Deu em terra pro pessoal e o bairro foi crescendo, aí foi abrindo várias ruas e o pessoal foi construindo, então o bairro ficou meio que um bairro meio só de nativo, né? E é interessante a gente pensar, né? São José dos Campos, uma cidade de mais de 700 mil habitantes, e aqui é um contraste, né? Uma São José totalmente diferente, mais rural, mais com essa cara de interior, né? Interessante Sim. que a gente ainda tem regiões que preservam isso, né? De uma cidade do interior. Aqui você vê, aqui todo mundo se conhece no bairro, né? Do pessoal mais antigo, que todo mundo se conhece, né? Então, isso aqui é bom. É o que você falou, é uma cidade interior, porque a cidade interior, a cidade pequena, todo mundo se conhece. Praticamente quase todo mundo sabe da vida de todo mundo, né, cara? Mas isso é uma coisa boa que tem aqui no bairro. E o bairro também tem uma segurança muito boa, cara. Embora você não vê sair na mídia, né, cara? Quando um bairro não sai nos jornais, né, cara? É porque é um bairro que realmente não acontece nada de estranho, né, cara? E aqui a rotina é outra, né? O tempo é a outro. A rotina é outra, é outra coisa, é outra história, meu. Quem vem morar aqui não quer sair mais daqui, cara. Quem vem pro Freitas, cara, não quer sair. Por falar nisso, por ser um bairro rural mais afastado, muitas pessoas acabam se perguntando, mas é carente de muitas coisas. Mas não, tem muita atividade cultural aqui, né? A gente diz que da ponte pra cá tudo é diferente, né? E como tudo é diferente, então a cultura, ela meio que se permaneceu aqui, né? Aí veio vários músicos morar pra cá, tem várias pessoas que trabalham com teatro, e todo mundo meio que envolvido na cultura, né? E assim aí o bairro ficou meio que fortalecido dentro da cultura, né? Porque hoje em dia em São José dos Campos, você fala do bairro do Freitas, ele é conhecido mais culturalmente do que como moradia, né? Embora a moradia aqui também aumentou muito, né? A região norte é imensa, minha gente. Ao todo, são 69 bairros, apenas no perímetro urbano, viu? Além de 89 que ficam na área rural, entre o limite urbano e o distrito de São Francisco Xavier. É uma área rural, né, bem dentro da cidade, 15, 20 minutos. A gente não está longe de nada, de vários recursos, e tem toda essa natureza envolvida, né, essa área verde. É muito bom, é uma comunidade muito bacana aqui de se viver e de criar os seus filhos também, né? É muito unida, né? E é bem tranquilo aqui, o bairro também tem segurança também. Sim, é um bairro, pode se dizer, comparando com outros lugares, muito tranquilo, bastante tranquilo. É bem gostoso o clima daqui. Mais um Por Todos os Cantos concluído. E, gente, que privilégio poder conhecer vários bairros, vários personagens, moradores dessa região tão importante para São José dos Campos. A gente foi desde Santana, que é ali a entrada da Zona Norte, um bairro mais urbano mesmo, né? Onde tudo acontece, mais movimentado, até a gente chegar no bairro dos Freitas, que é um outro tempo, né? Um cronômetro totalmente diferente, realmente é mais uma zona rural. A gente tem aqui a Serra da Mantiqueira de fundo, é lindo demais. E é interessante, né, a gente ver
quantas histórias formam São José dos Campos. A gente tem essa grande metrópole praticamente, com mais de 700 mil habitantes, uma cidade totalmente desenvolvida, referência no que tange a tecnologia, há vários assuntos, mas ao mesmo tempo a gente tem ainda essas resistências, não é mesmo? Muito a cara do interior. É muito, muito interessante. Vários imigrantes vieram para cá, principalmente do sul de Minas Gerais. A gente vê que realmente é uma vilazinha, né? A gente vê muitas casas com arquitetura bem semelhante àquelas cidadezinhas bem do interior, bem de Minas Gerais. É realmente muito bacana e a gente só tem de a crescer, a ganhar com isso, principalmente a nossa cultura popular tende a enriquecer ainda mais, que é algo tão nosso, né? Então, a gente se despede, mas já pensando no nosso próximo programa, onde estaremos em mais um cantinho aqui de São José dos Campos.